agora que a minha máscara vai cair. Meu Deus, eu vou ficar sem dinheiro. Ai, eu tenho uma entrevista marcada hoje. Que é migué isso, tá? Não tinha entrevista nenhuma. Nossa, eu comecei a viajar muito, assim. Pensando, meu Deus do céu, será que esse lugar talvez nem existia? Talvez era golpe. Hoje é o dia que eu consigo emprego. Bom, pra quem me vê aqui hoje, bela, tranquila, esponsorada, nem imagino o perrengue que foi eu conseguir meu primeiro emprego na Austrália lá em 2019. Então hoje eu vou contar pra vocês como que foi essa trajetória e como foi ouvir muitos e muitos e muitos nãos e muito vácuo, porque eu não tinha conseguido nenhuma entrevista, que dirá um trial, nos meus primeiros 2 meses aqui nesse país. Eu cheguei aqui com a ilusão de que seria muito fácil conseguir um emprego, porque toda vez que eu tinha feito entrevista no Brasil, eu tinha conseguido emprego. Só que aqui, o mercado de trabalho funciona diferente. Quem que é a Larissa na fila do pão, no mar de empregos que tem na Austrália? Gente, eu era sem noção, porque eu não cheguei aqui sem conhecer absolutamente ninguém, sem ter uma pessoa assim pra falar, contrata ela, que ela é uma boa funcionária. Então, como eu tinha essa ilusão, eu não tinha absolutamente estratégia nenhuma. Eu somente mandava currículo online, fiz lá um currículo meia boca, sem ter conhecimento de como o mercado da Austrália funcionava. Isso foi muito frustrante pra mim, porque eu tava mandando currículo todos os dias. Eu cheguei a mandar provavelmente mais de 100 currículos, assim, tanto como garçonete quanto como cleaner. Só que pense você, eu não tinha experiência nenhuma nessas 2 vagas. Então, quando eu chegava para pedir emprego, talvez quando eu tava conversando com o gerente, ele já tentava, assim, ver qual que era a minha vibe. Porque, como eu já falei em outro vídeo, é isso que eles prezam muito, né? A vibe da pessoa, assim, a personalidade, a vontade de trabalhar, a desenvoltura da pessoa. Então, eu não tinha desenvoltura nenhuma. E se eles me perguntassem qualquer coisa relacionada à vaga de emprego, eu não saberia responder, porque eu realmente não tinha experiência. Só que eu fui ouvindo, outras pessoas falando que tinha que ter experiência no currículo. Mesmo se não tivesse, tinha que colocar lá. Ou seja, mentir no resumê. Só que a mentira não vai muito longe, porque a partir do momento que tu chegar na oportunidade de conversar com algum gerente, ele já vai sacar que tu tá mentindo. E daí pega muito mal. Essa é a minha reflexão disso. Até que um belo dia eu resolvi fazer um curso para aprender a fazer currículos. Isso era a escola mesmo que providenciava. Tem um lugar em Gold Coast que se chama Student Hub. Provavelmente existe até hoje, mas na época era um lugar onde alunos de determinadas escolas poderiam ir lá fazer atividades extracurriculares, digamos assim. Então eles ajudavam a montar currículo, a pesquisar empregos, ajudavam com algumas dicas específicas sobre como se portar numa entrevista e tudo mais. Além de fazer barbecues e organizar essas atividades onde alunos poderiam se conectar. Num belo dia eu resolvi me cadastrar numa dessas atividades, que era ensinar a fazer currículo. Então eu fui lá e sentei com uma pessoa abençoada. Essa mulher me ensinou tintim por tintim de como fazer um resumê. Você tem que começar com o seu nome, logo abaixo a área que você quer trabalhar. Aqui você faz um currículo específico para cada área que tu quer aplicar. Isso eu já tinha noção, só que o jeito de montar aquele currículo eu não fazia ideia de como que tinha que fazer. E aí ela me falou, você não precisa necessariamente mentir, você vai usar a sua real experiência para tentar mostrar como que aquela experiência vai ajudar na vaga que você está aplicando. Então, por exemplo, quando eu estava aplicando para a vaga de garçonete, eu coloquei lá que eu tinha estudado inglês por muitos anos, eu tinha ido para Inglaterra como leader group, enfim, experiências assim que eu nem estava considerando antes que seriam talvez necessárias ou relevantes no meu currículo. E aí eu fui lá com o currículo novo, continuei, né, mandando para vários lugares e tal, e nessa altura do campeonato eu já tava assim, tava acabando o meu dinheiro que eu tinha levado do Brasil, eu já achava que eu tinha dado o passo maior que a perna, que era um sonho que ia dar errado, e eu já tava assim um pouco desmotivada. Até que eu liguei para minha mãe, falando, cara, não sei se isso aqui é para mim, eu acho que a gente que é pobre não deveria tentar conquistar esse tipo de sonho, porque realmente não é pra gente. E ela, nossa, ela me deu uma lição falando, Lari, tu nunca mais fale isso, porque eu trabalhei muito para conseguir dar uma vida melhor para meus filhos, e hoje que tu tem essa oportunidade, tu vai agarrar essa oportunidade com todas as tuas forças e vai dar certo, não tem como dar errado, entendeu? Isso ela me fala até hoje, já deu certo, é só tu não desistir, porque quando tu desistir, aí é que tu fracassou. Na época eu falei, mas meu Deus, eu vou ficar sem dinheiro e o que eu faço e tal, e ela falou, mas ainda não acabou o teu dinheiro, antes de acabar, tu vai estar empregada, escuta o que eu tô te falando. Enfim, acontece que eu tinha ouvido muito de muitas pessoas, assim, que não era pra mim, que eu tava viajando na maionese, achando que
que eu poderia fazer um intercâmbio pra Austrália. Imagina que eu sou a primeira pessoa da minha família, assim, de gerações a morar no exterior. E aí eu já tava achando que eu tava maluca por fazer aquilo. Depois dessa conversa, desse puxão de orelha, digamos assim, da minha mãe, ela basicamente me proibiu de voltar pra casa. Ela falou, você vai ficar aí até acabar totalmente teu dinheiro e não tem mais opção nenhuma, assim, que tu já esgotou todas as tuas opções e tudo que tu pode fazer. Antes disso, tu não vai desistir. Aí eu falei, ok, né, beleza. Eu continuei, né, entregando currículos e tentando ir nos restaurantes e ir nos estabelecimentos, pedir emprego pessoalmente, diretamente com o gerente, porque eu até então não tinha tido nem sequer uma entrevista de emprego, ou seja, nem uma ligação de volta me falando, vem aqui, vamos conversar, vou te organizar um trial, né, ver como que tu se sai. Nada disso. Aí, abriu uma oportunidade de emprego numa churrascaria brasileira. Eu falei, nossa, é pra mim, né, churrascaria brasileira, sou gaúcha, tem a ver, né? Mas na minha cabeça fazia total sentido. Eu, como brasileira, e trabalhar numa churrascaria brasileira, tinha um inglês assim, decente. Aí cheguei lá para conversar com o gerente, e naquele currículo tinha a minha experiência no Brasil como recepcionista de uma escola de idiomas. Foi meu último emprego no Brasil. Eu trabalhei por 4 anos como secretária, recepcionista de uma escola de idiomas, antes de vir para cá. E aí, conversando com o gerente, ele falou, olha, teu inglês é bacana, mas eu não acho que posso te ajudar como com a vaga de garçonete, que é a que eu tinha aplicado. Ele falou que estava precisando com alguém já com experiência, porque tinha muitos shifts e tudo mais para oferecer, e eles não tinham tempo para treinar alguém novo. Eu já não tava mais mentindo que eu tinha experiência, né? Eu tava falando a verdade. Mas eles falaram que precisavam de alguém pro administrativo daquela churrascaria. Então eles me levaram até uma outra salinha. E aí eu pensei, meu Deus, eu tava caminhando assim pra essa salinha pensando, cara, é agora. Eu consegui o meu emprego nesse país. Eu já tava imaginando quanto que eu ia receber. Tava imaginando, nossa, vai ser ainda bem melhor do que eu tava imaginando antes. Porque vai ser algo assim que eu gosto de trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar com escritório, tá? Eu sei que muita gente não gosta, mas eu amo fazer isso. Quando eu era criança, eu fingia que eu tava trabalhando no escritório. Eu brincava de trabalhar no escritório, pra vocês terem noção da criança. E de professora também. Não sei porque eu tô falando isso. Achei relevante comentar. Enfim. Aí eu saí de lá empregada. Só que não. Bom seria se fosse fácil assim, né? Não, gente, ainda tem história, tá? Eles precisavam de alguém que fosse trabalhar por 3 dias full time. Só que eles precisavam de alguém, se não me engano, era de segunda a quarta. E eu tava na escola de segunda a sexta de manhã. Então não tinha como eu fazer isso o dia inteiro. Aí eu até tentei, assim, né, conversar com eles. Ah, mas eu poderia talvez vir de sexta de tarde até domingo, fazer mais horas em... Com certeza vocês são mais busy no final de semana e tal. Eles falaram que não, porque já tinha alguém que trabalhava nesse horário e eles realmente precisavam de alguém naqueles 3 dias. Aí ele falou, ah, que pena, né? Então não vai rolar. Aí eu saí de lá muito decepcionada, assim. Eu lembro que eu tava caminhando pro ponto de ônibus. Só que quando eu cheguei no ponto de ônibus, me acendeu assim uma luzinha na cabeça. Ah. E se eu fosse aplicar para vagas de administrativo, de recepcionista, de secretária? Porque essa é a minha real experiência do Brasil. Eu pensei, cara, por que eu não pensei nisso antes? Vou te falar por que eu não pensei nisso antes. Toda vez que eu via um vídeo, que eu conversava com algum brasileiro ou alguma outra pessoa que tinha recém-chegado na Austrália, eles falavam, nem cogite pesquisar a vaga na tua área, porque não vai acontecer. Isso não existe. Tem que começar de baixo, tem que começar como cleaner, tem que começar... Desculpa falar de baixo, isso não existe aqui na Austrália, tá? Subemprego ou baixo. Tem gente que é garçonete como profissão, tem gente que é bartender como profissão, né? Eu fui, agora não sou mais. Mas, enfim, as pessoas sempre me falavam que eu tinha que ter essa mente aberta, o que eu não tinha problema nenhum com isso, tá? Eu tava disposta a aprender algo novo, eu queria ser garçonete, eu queria ser cleaner, eu queria aprender essas coisas e ter essa experiência. Só que eu não tava conseguindo vaga nesses lugares. E eu achava que, meu Deus, se eu não consigo vaga nem como esses lugares que geralmente contratam estrangeiros, como que eu vou conseguir vaga como recepcionista, como secretária de um lugar? Eu achava que aquilo ali era impossível. Só que daí, né, dona Lenir, minha mãe, veio na minha cabeça. Impossível não existe, não vai desistir sem tentar. Só fracassa quem não tenta. Essas coisas de coaching, né? Mas o que? Funcionou. Então, lá fui eu, quando eu cheguei em casa, reorganizei o meu... Quando eu cheguei em casa não, que nessa época eu não tinha laptop. Eu fazia, agora eu acabei de lembrar, eu fazia currículo na escola. No dia seguinte, fui lá e refiz o meu currículo. Coloquei lá, né, Larissa Pagel, receptionist. Falei, agora eu vou ser recepcionista.
Comecei a mandar vários currículos, fui em hotéis conversar e tal. Até que num belo dia, uma sexta-feira à tarde, eu nunca vou esquecer disso, eu tinha recebido ligação de um lugar falando assim: oi, tudo bem? Aqui é de tal lugar. Você aplicou para uma vaga com a gente e a gente gostaria de conversar com você pessoalmente. Tem como você vir fazer uma entrevista com a gente? Eu falei: nossa, sim, maravilhoso, com certeza, vamos. E aí no final dessa ligação eu falei: desculpa, da onde que é mesmo? E daí eles falaram de novo de onde que era. Só que assim, eu tinha um inglês decente, muito decente. Mas naquele momento, o inglês me falhou. E eu não estava entendendo da onde que era. Até porque a moça era australiana. Eu não estava acostumada a conviver com um australiano. Não entendi. Mas eu sei que ela falou que ia me mandar um e-mail falando o local e a data daquela entrevista de emprego. Aí eu esperei isso no sábado, esperei, não recebi nada, meu e-mail assim, eu checando. Aí eu falei, cara, eles não vão me mandar, porque eu vacilei por não entender o local que ela tava falando. E como eu perguntei, eu perguntei tipo no final da ligação, ela pensou, essa pessoa aqui, como é que vai ser recepcionista se não sabe falar no telefone? Essa foi a minha conclusão disso, tá? Que por sinal, spoiler, já falo que depois de muitos anos foi descobrir que isso realmente foi o motivo, tá? Mas como uma boa brasileira que sou, eu fui lá e joguei no Google, né, o número que tinha me ligado, encontrei o nome do lugar, encontrei um endereço, e aí no domingo eu comprei uma saia, bem de recepcionista, assim, né, uma sainha social, $7 no Kmart, lembro até hoje essas coisas. E aí eu fui pra casa, me arrumei e tal, prendi meu cabelo, passei maquiagem, que geralmente eu não uso maquiagem, mas aí eu falei, né, vou bem com cara de recepcionista. E cara, eu juro pra vocês, eu olhei dentro do meu olho no espelho aquele dia e eu falei, hoje é o dia que eu consigo emprego. Joguei assim, né, pro universo, mas eu tinha muita crença de que aquilo ia dar certo. O meu plano maluco era o quê? Chegar lá e falar, ai, eu tenho uma entrevista marcada hoje, sem ter entrevista nenhuma marcada. E eu achava que simplesmente ia dar certo, tá? Mas confia. Só que aí, pergunta essa pessoa aqui, entendeu o nome da pessoa que ligou. Também não sabia. Aí eu peguei meu currículo impresso, peguei o ônibus, olhando assim, né, no Google. Ah, vou ir lá no endereço tal. Cheguei no endereço. Gente, era pra ser recepcionista de um resort. Só que a pessoa aqui não sabia o que era um resort. Pra mim era um hotel. Aí eu cheguei, desci do ônibus, fui lá pro endereço, né, bem faceirinha. Olhei assim, ah, Versace. Tinha lá um hotel que se chamava Versace. Não era esse, né? Hotel mó chique em Gold Coast a propósito. Pra quem não conhece, vale a pena dar uma visitadinha. Muito da hora. Sempre tem, tipo, umas Lamborghinis, uns Porsche, umas Ferrari estacionadas lá na frente. Bem, bem chique mesmo. Mas enfim, não era esse. Mas era naquela área. Só que essa área é uma marina, onde tinha vários barcos estacionados. É estacionado que se diz pro barco? Não sei. Mas tinha vários barcos lá. Tinha vários restaurantes, tinha várias lojinhas. E eu fiquei caminhando aquela marina. Não é pequena, tá? É uma marina meio razoavelmente grande, assim. Eu caminhava de um lado pro outro, assim, ao redor. Eu falei, meu Deus do céu, um hotel, gente. Como que eu não consigo enxergar? É um hotel, não é possível. Eu tô olhando o endereço errado. O que tá acontecendo? Mas eu tava, assim, uma vozinha na minha cabeça falou, não, tu vai conseguir emprego hoje. Então, calma, respira e tenta pensar sem se afobar. Aí eu achei lá um banquinho, sentei, falei, cara, é um hotel. Eu não estou vendo um hotel aqui. Pesquisa o endereço de novo. Eu tô no lugar certo. O que tá acontecendo? Resolvi perguntar, né? Porque não sei porque eu não pensei nisso antes. Mas fui lá num restaurante e perguntei: você conhece o hotel tal? Não, desculpa, não conheço. Tá, fui em outra lojinha. Oi, você conhece o hotel tal? Falaram, sim, você tem que ir até tal lugar, assim, me deu as instruções, né? Aí eu cheguei em tal lugar. Gente, era uma cabaninha. Uma cabaninha não, era um stall, um shop que fala, sabe? Não era o hotel em si, o resort a propósito. Eu continuo falando hotel, né? Mas era um resort. Tá. E não era o resort em si, era só o lugar onde o quê? Onde pegava o ferry. Só que até então eu não tinha entendido isso. Eu cheguei lá, aí tinha uma moça sentadinha lá, né, na frente do computador. Falei, nossa, você é outro futuro. Aí a moça falou, oi, tudo bem? Não sei o quê. Falei, oi, tudo bem? Meu nome é Larissa, eu tenho uma entrevista hoje. Ela falou, entrevista com quem? Aí eu falei, não, moça, eu recebi uma ligação sexta-feira pra eu vir numa entrevista hoje, domingo era, né? Hoje é 1 da tarde, porque é migué isso, tá? Não tinha entrevista nenhuma. Ela falou, ok, é com a Laura? Eu falei, é com a Laura. Eu não sabia, mas era uma mulher que tinha me ligado, então pensei, deve ser, né? Beleza, ela pegou o telefone, né? Ela ligou pra Laura, e daí eu tava assim, né? Com medo.
de não dar certo, mas assim, eu falei, nem conheço essas pessoas mesmo, se der errado, foda-se. Aí a gente parte pra outra. Mas eu tinha muita fé, assim, eu tinha muita esperança que desse certo. Ela me falou, a Laura falou que vai estar pronta pra conversar com você pode voltar 1h30. Aí eu falei, beleza. Fui lá sentar no banco de fora, que eu tava antes, porque eu não tinha nada pra fazer, voltei 1h30 da tarde. E dela me deu um bilhetinho, assim, né, ferry. E até então, a boa zona do inglês aqui, não sabia o que era um ferry. Tá entendendo a ingenuidade da criança de 21 anos que vem com um sonho pro outro lado do mundo? Muita vontade eu tinha, mas assim, noção não tinha muito. Deu 1h30, apareceu um senhor. Pensei, né? O senhor não é a Laura? Aí ele falou, você pode vir comigo. Pensei, meu Deus. Começou a me vir uma coisa assim na cabeça. De que talvez eu não deveria ter feito aquilo. Porque eu era uma menina sozinha no outro lado do mundo, sem conhecer ninguém sabia onde é que eu tava. Eu tava seguindo um desconhecido pra baixo, assim, de uma rampa. Aí chegou no final dessa rampa, tinha um barco, que era o ferry, né? E aí tava só o senhor e eu. E não tinha mais ninguém. Aí eu, tá bom, né? Entrei no barco. Aí ele, sem falar muito assim comigo, aí começou a ir, né? No barco tava o senhor e eu. E eu pensei, meu Deus, hoje que eu não volto pra casa. Agora eu vou. E se isso acontecer, quem que vai saber que eu tô aqui? Aí eu pensei, eu vou tirar uma foto aqui desse bilhete do ferry, né? Pra eu falar, assim, onde é que eu tô, mais ou menos. Será que eu faço o quê? Eu pensei, vou mandar uma mensagem pra minha mãe, né? Falar onde é que eu tô indo e tal. Porque eu comecei a pensar, se alguma coisa acontecer comigo, será que essas pessoas realmente, né? Será que tinha um lugar? Nossa, eu comecei a viajar muito, assim. Pensando, meu Deus do céu, será que esse lugar talvez nem existia, talvez era golpe, e eu tô aqui, vem me oferecer pra essas pessoas, assim, de graça, talvez eles nem é de verdade. Cara, começou a passar um monte de coisa na minha cabeça, assim, é muita novela que a gente assiste, né, e daí fica com essas ideias erradas na cabeça. Passaram 10 minutos, e eu lá no barco. Barco no rio, tá? Não era no mar. Mais 15 minutos, nada. 20 minutos, e eu ainda no barquinho, assim, né? Olhando pros lados. A propósito, foi a primeira vez que eu entrei num barco na minha vida, tá? Nunca tinha andado. Eu pensei, ok, né? Vou aproveitar aqui. Para de viajar, Larissa. Vamos aproveitar aqui, né? Não, mas meu Deus do céu, tem que ficar esperto. Não dá pra ficar só aproveitando, não. Tem que estar ligada que se alguma coisa acontecer, eu já vou fazer isso. Eu já tava criando um plano, assim, né? De ataque. Que se alguma coisa acontecesse comigo. Passou meia hora, a gente ainda não tinha chegado. Eu pensei, meia hora nesse rio, daqui a pouco eu vou parar em Brisbane. Que é isso? 35 minutos, ele foi diminuindo a velocidade. Eu pensei, ok, estamos chegando, né? Não entendo muito de barco, mas isso significa que tá chegando. E ele começou a apontar, assim, no lugar, e eu lembro até hoje da sensação de ver todas aquelas casinhas, assim, do resort, as acomodações, né? Todas de madeira, assim, coloridinhas, e assim, infinitas. Infinitas não, mas assim, era muito grande, tinha várias e várias e várias casinhas, vários barcões, assim, muita gente andando pra cima e pra baixo. Eu já pensei, graças a Deus, existe esse lugar. Aí ele foi chegando, né? Estacionou lá, o barco parou, ancorou, não sei como é que fala. Me deu uma mão assim, né, pra eu descer. Aí eu cheguei na outra recepção e falei, oi, tudo bem? Eu vim pra conversar com a Laura. Tinha umas 5, 6 recepcionistas, assim, né? Tava busy, tava cheio de gente naquele lugar. Falei, nossa, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Mas tudo bem. Game on, sabe? Aquela cara de que sabe o que tá fazendo e confiante no meu taco. Aí a Laura, prazer em conhecer você, Larissa. Eu não lembrava que a gente tinha uma entrevista marcada hoje. Eu falei, não, você me ligou, tá? Tava marcado pra hoje. Ela falou, bom, tudo bem, já que você tá aqui, né, vamos conversar. Ela me levou pra um andar de cima, assim, cara, mó gostosinho, umas cadeiras, sabe aquelas cadeiras de varanda, assim, bem confortáveis, com umas poltroninhas, pediu se eu queria um cafezinho e tal. Falei que sim, né, porque, não sei porquê, na minha cabeça eu tava overly confident, eu tava assim, tem que mostrar que eu valho a pena, que eu sei o que eu tô fazendo, tô aqui com a minha roupinha de recepcionista, vou agir como alguém experiente, entendeu? Beleza. Aí eu fui conversar com ela sobre o meu trabalho na escola de idiomas. E eu comecei a falar pra ela que eu organizava os bookings das salas. Então, assim, eu tinha que organizar que entrava um aluno, saía outro. Isso até é verdade, tá? Eu organizava qual sala que cada aluno ia ter aula, com qual professor e tal, e fazia rotação, porque tinha salas maiores e menores, então grupos tinham que ficar nas salas maiores e assim por diante, né? Então eu fazia aquela organização. E eu convenci ela de que aquela organização era a mesma coisa que a organização de quartos de um hotel. Por um lado, assim. Se tu querer olhar bem no fundo, assim, dá pra fazer uma conexão.
entendeu? E daí eu tava falando pra ela que tinha essa conexão, e assim, eu tava muito, muito calma, pensando assim, eu vou falar inglês de forma clara, se eu tiver que falar um pouco mais devagar, não vou correr aqui, vou tentar falar de forma mais clara possível. E aí ela falou, Larissa, honestamente, você não tem tanta experiência assim, mas eu tenho um bom pressentimento sobre você. Eu falei, sim, eu também tenho um bom pressentimento sobre mim, me contrata. Falei, nada, né? Pensei. Aí ela falou, vou te levar a conhecer o resort um pouco. Aí eu pensei, ai, que da hora, cara. Eu nunca tinha ido num resort antes. Ela tinha um bugzinho, aqueles de carrinho de golfe, pra andar no resort. E tinha o nome dela, assim, na frente. Laura. Eu falei, que da hora, quero ser assim quando eu crescer. Cara, o resort é gigantesco. Ela foi, assim, né, gente... Acho que demorou uns 20 minutos pra passar por todos os lados. E aquelas casinhas que eu falei que tinha antes, continuava, assim. E daí tinha uma mata... estrada de chão, assim, que é um resort numa ilha. Obviamente, se você não pegou essa ainda, o lugar do nome era tal, Island Resort. Só que a pessoa aqui não tava conectando A com B. A pessoa só queria um emprego, entendeu? Foi me levando, assim, falando, né, a história do lugar e me mostrando tudo. Super interessante, uma querida a propósito. E aí a gente chegou numa praia, e naquela praia tinha um bar, assim, na areia. E era uma vista muito bonita, tava cheio de turistas, cheio de gente. Eu até pensei assim, essa moça, né, tá falando aqui comigo há mais de 1 hora, e agora me levou pra conhecer todos esses lugares, né? Como é que ela consegue fazer isso? O lugar tá tão busy. Ela era gerente front of house, né? Então ela era gerente, assim, da recepção. E daí tinha o gerente geral e tinha o diretor. E aí chegou um horário que ela falou que não tinha almoçado ainda. Então ela perguntou se eu queria almoçar com ela e daí já aproveitar pra conversar com os outros gerentes. A gente sentou lá fora. Nossa, cara, muito bonito aquele lugar, realmente. O restaurante é bem em frente à marina. Então era uma vista muito da hora. Ah, lá tinha muitos wallabies também, cangurus. Foi uma experiência muito bacana. Então eu tava assim, mesmo se eu não conseguisse, já valeu a pena pela experiência que eu estou tendo aqui. Mas eu falei, cara, eu consigo convencer ela? Eu vou convencer esses dois caras. Acabei de me lembrar de um detalhe. Detalhe não, isso aqui é muito relevante. Gente, o jeito que eu consegui contatar esse lugar foi... Eu ia nos grupos de Facebook e via as pessoas que estavam aplicando pra vagas de emprego, e daí eu via os comentários embaixo, porque daí falavam assim, o lugar que eu trabalho tá contratando, mande currículo pra tal, tinha os e-mails. E aí, olha só que aconteceu. Antes, né? Antes de tudo isso. Quando eu via lá que tinha fulano de tal falou que tá contratando no lugar que ele trabalhava, eu ia lá, pegava o e-mail e falava, o fulano de tal me indicou. Entendeu? Eu não conhecia a pessoa, mas era assim que eu falava. Depois que eu fui me ligar, que o único motivo de que eles tinham me ligado em primeiro lugar, porque, então, eu só tinha recebido a ligação da churrascaria brasileira, não tinha mais nenhum outro lugar me ligado. Naquele momento que chegou o diretor e o gerente geral e me falou o nome deles, eu percebi que o gerente geral era o fulano de tal que tinha comentado no Facebook. E eu tinha usado o nome dele falando que ele tinha me indicado para aquela vaga. Aí quando eu conheci ele pessoalmente, eu pensei, agora que a minha máscara vai cair, né? Mas aí eu fingi costume, prazer, tal. Aí eles sentaram lá, nós 4, e eles aqui me bombardeando de perguntas. Qual que era a tua experiência? Qual que são os seus melhores atributos? Aquelas perguntas, assim, de entrevista chata mesmo, sabe? E aí eu fui respondendo e tal, sempre assim, sorrindo muito e tal, porque eu pensei, se eu não souber responder, talvez alguma coisa do jeito que eles querem que eu responda, a minha simpatia vai conquistá-los. Cara, eu era meio delulu, né? Que fala delusional. Às vezes é bom a gente ser meio delulu, assim. Mais uma meia hora conversando com esse povo. Chegou no final, aí foram lá os 3 conversar. E daí a Laura, né, voltou pra conversar comigo e disse: recebi o ok, Larissa, vou entrar em contato com você pra organizar como que a gente vai fazer daqui em diante. Aí eu falei, que bom, muito obrigada, né, e tal. Agradeci pelo tempo dela, pelo tour, por tudo, né. Cara, aí já tinha dado umas 3 horas que eu tava nessa ilha. Ela me colocou no ferry pra voltar. Aí eu voltei assim, nossa, tão feliz. E no ferry de volta tava lotado de gente. Tinha muita gente. Até ela teve que meio que deixar deixar uma pessoa pra trás pra me colocar naquele ferry de volta. E aí eu fui voltando assim, pensando, nossa, cara, mentira que deu certo essa maluquice. Mas agora eu tenho que esperar o e-mail, né? Que da última vez que ela me falou que ia mandar um e-mail, ela não tinha mandado coisa nenhuma. Essa história tá longa pra cá. Mas é a história de como eu consegui o meu primeiro emprego. E foi um emprego muito bom, porque eu trabalhava de sexta a domingo, pegava o ferry depois da escola, sexta-feira, e ficava naquele resort hospedada, né, num quarto, até domingo. Voltava domingo, final de dia.
era puxado demais. O lugar era busy, lotado de gente. Eu pedalei muito para aprender a falar no telefone de forma clara, educada, a pedir para que eles repetissem. Tive que dar meus pulos, sabe, para conseguir, uma vez que eu consegui o emprego, para eu conseguir ficar lá e para eu tentar me destacar. E eu era a única estrangeira trabalhando como recepcionista naquele lugar. Não tinha nenhum outro estrangeiro trabalhando na recepção. Eram 7 recepcionistas, todas australianas, inclusive a gerente, inclusive os outros gerentes. E daí nos restaurantes, no resto assim dos staff, não tinha nenhum brasileiro. Quando eu comecei, depois entraram outros. Então eu tava me sentindo assim muito, muito orgulhosa de ter conseguido aquela feita, de ter conseguido um emprego tão bom. E a questão desse horário ser bom, não apenas porque não atrapalhava a minha schedule da escola, mas também porque a Austrália paga mais para final de semana, para sábado, domingo. Então, assim, pra época eu tava recebendo razoavelmente bem, porque eu recebia as penalty rates de sábado e domingo, obviamente, né, tinha acomodação, e eu recebia alimentação também enquanto eu tava lá. Então, assim, dentro de todas as vagas que eu tinha aplicado antes e que não deram certo, aquela ali era realmente a melhor. Então, depois eu fiquei muito agradecida por ter conseguido essa vaga de emprego e eu percebi que isso aconteceu porque Deus tinha preparado o melhor pra mim. E eu só tinha que esperar e entender que aquilo era o melhor. A moral da história é, pra conseguir emprego na Austrália, você tem que dar a cara a tapa e tem que ser cara de pau. Pensa também que ninguém te conhece. Se tu chegou aqui apenas com um sonho, não deixa a vergonha te parar, não deixa o medo de fracassar te parar, não deixe o medo de dar a impressão errada, de falar errado, nada disso importa, entendeu? A única coisa que importa é que tu deu o maior passo da tua vida, de sair da tua zona de conforto e ir pra um outro país. Isso, cara, já é, assim, de uma coragem gigantesca. Então não deixa que nada mais fique no caminho entre você e a tua meta. E depois que isso deu certo pra mim, eu fiquei ainda muito mais cara de pau do que eu já era. A palavra-chave é networking. Pra você ter networking, você tem que conversar com as pessoas. E tem que ser espontâneo, e tem que ser, assim, tem que ter uma desenvoltura pra conversar com as pessoas aqui. E muita gente me pergunta como que eu consegui meu sponsor. E foi assim também, porque eu pedi o meu sponsor. Mas isso tudo é história pra outro dia, que esse vídeo já tá muito longo.